No dia 13 de março de 1830, na cidade de Quixeramobim, no Ceará, nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido por Antônio Conselheiro. De família tradicional, viveu no sertão de Quixeramobim e Boa Viagem. Foi comerciante, professor e advogado. Antônio se casou aos 27 anos com Brasilina Laurentina de Lima. Em 1861, Antônio flagrou sua mulher em traição conjugal com um sargento da polícia em sua própria casa, na cidade de Vila do Ipu Grande. Antônio, muito envergonhado, humilhado e triste, largou tudo, abandonou a cidade e começou a vagar sem destino pelos sertões durante 25 anos. No ano de 1893, chegou na cidade de Canudos, um pequeno povoado. Se tornou líder do arraial e começou a atrair milhares de pessoas, caboclos sertanejos, grupos de ex-escravos que vagavam pelos sertões e ex-cangaceiros. Antônio Conselheiro acreditava ser um enviado de Deus para acabar com as desigualdades sociais e a cobrança de tributos. Seus seguidores cresciam cada vez mais. O recém-governo republicano instalado no Brasil, depois do golpe de Deodoro da Fonseca no Império, precisava de dinheiro para materializar seus planos, e era por meio da cobrança de impostos. Mas Antônio Conselheiro era totalmente contra. Dizia que a República era o governo do anticristo e juntava cada vez mais seguidores, que acreditavam que ele poderia libertá-los dessa situação de pobreza e garantir a salvação eterna. O Arraial de Canudos era considerada a terra prometida para esse povo. A grande imigração de pessoas, a revolta contra o pagamento de impostos, a cidade de Canudos se tornava independente, incomodando a imprensa, o clero e os latifundiários da região, que começaram a acusá-los de fanatismo e de pregar a volta da monarquia. Foi então que criaram um motivo para ter o apoio da opinião pública do país e justificar a guerra movida contra o Arraial de Canudos. Construíram, em torno de Antônio Conselheiro e seus seguidores, uma imagem equivocada de que todos eram perigosos monarquistas a serviço de potências estrangeiras. No ano de 1896, iniciou a Guerra de Canudos. Os sertanejos, ex-seguranças de fazendeiros e ex-cangaceiros lutaram e resistiram. O exército brasileiro saiu derrotado em 3 investidas ao Arraial. O presidente do Brasil na época, Prudente de Moraes, foi acusado de fraqueza na repressão ao movimento. As sucessivas derrotas dos militares se explicavam porque os soldados não conheciam a região e, além disso, os homens de Conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma. Prudente de Moraes então ordenou ao ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, que embarcasse para a Bahia e assumisse o controle das operações. Dessa vez, o exército brasileiro contava com 5.000 homens, sob o comando do general Arthur Oscar. A ordem era a destruição total de Canudos. Foi um intenso bombardeio de canhão. Em sua 4ª investida, o exército brasileiro cumpre sua missão. O Arraial de Canudos foi totalmente destruído no dia 5 de outubro de 1897. Foram aproximadamente 20.000 sertanejos mortos no conflito, contra 5.000 do exército brasileiro durante 11 meses de guerra. A cabeça de Antônio Conselheiro foi cortada e levada como troféu, ato que era praticado desde a época da colônia. O governo central ainda enfrentaria várias outras revoltas no campo e na cidade, como a Guerra do Contestado e a Revolta da Vacina.